Depois de um período de reuniões atípicas, né, que nós tivemos aí, reuniões com alguns estudos específicos, desde o dia 11 de maio, depois encerrando aí com a presença do irmão Walter, e em seguida com o irmão Rorival. Então agora estamos retornando com as nossas, digamos assim, atividades normais, né? Não que as outras não foram situações normais, mas situações diferentes, né? Eu não sei se os irmãos, acredito que os irmãos tenham acompanhado e têm orado em relação ao Wellington. A situação dele realmente não é boa, e com um agravante de que ele não tem disposição para receber visitas. Eu mesmo já tentei várias vezes, quando ele estava no hospital, depois que ele voltou para casa. Teve um dia que a Simone falou que ia levar ele em Belo Horizonte, que era ele que ia dirigir. E eu me predispus a ir com eles, mas ele não aceitou. Então fica um pouco difícil. Eu tenho muita vontade de estar com ele, nem que seja só para orar com ele, talvez, mas tem tido esse empecilho. Então, os irmãos, quando estiver orando, lembra disso mais uma vez, né? Ontem, chegando de Divinópolis, ela estava ali perto da casa do Luiz, a gente pôde conversar um pouco. Não sei se os irmãos viram ela de ontem para cá, está bem abatida também, né? E ela trouxe ele para a casa dela porque nesses momentos de enfermidade costuma ter alguma dificuldade familiar. Parece que está ocorrendo isso também com ele. A esposa acho que não está com força suficiente para poder suportar, para poder cuidar. Coisa mais ou menos assim. Tá, irmãos? Então, que estejamos orando, né? Nós vamos estar falando sobre um assunto que é em relação à questão da nossa dedicação ao estudo da palavra, a nossa dedicação no sentido do cumprimento da palavra, de não sermos apenas ouvintes, aquela necessidade que nós, como cristãos, temos de crescer no conhecimento da palavra. Às vezes nós não levamos isso muito a sério, e é uma necessidade de levar a sério, não importa a idade, desde os mais novos até os mais velhos. E não existe empecilho, mesmo aqueles irmãos que às vezes tem pouca leitura, tem pouco entendimento, mas com um pouquinho de dedicação, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, ele consegue compreender muitas coisas, né? Eu conheci pessoas que não tinham leitura nenhuma, não sabia nem escrever o nome, mas, no entanto, assumiu o púlpito e trazia mensagens abençoadoras. Meu pai também conheceu, talvez até mais do que eu, né? E outros irmãos que têm pouca leitura. Meu pai, por exemplo, nunca foi num banco de escola, aprendeu a ler em casa, primeiramente com o pai dele que deu algumas instruções e depois por conta própria, né? E agora já está com seus 90 anos, às vezes a mente falha um pouco, mas eu que
acompanhei mais a história do Sol Taí, vendo ele ministrar a escola bíblica, como que ele, os conhecimentos que ele tinha, principalmente em relação à questão da história de Israel, né? Conhecimento escatológico, né? Então, eu confesso aos irmãos que eu estou numa fase de buscar um pouco mais de conhecimento. Lamento não ter tido essa dedicação mais jovem. Porque quanto mais jovem você tiver a dedicação na busca do conhecimento, mais você vai aprender. E a Bíblia, o que a gente acaba descobrindo na Bíblia, que ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Quanto mais você busca conhecê-la, mais há uma necessidade de conhecer. Por essa razão que aquele missionário, esqueci o nome dele, é um que, segundo a história, leu a Bíblia mais de 250 vezes. Jorge Miller, obrigado. Desses mais de 250 vezes, segundo a história, 50 vezes ele leu a Bíblia de joelho. Não é que ele ficou o tempo todo de joelho lendo a Bíblia, né? Mas todas as vezes que ele ia ler a Bíblia, ele se ajoelhava para ler a Bíblia. Isso significa assim, que ele leu a Bíblia toda mais de 250 vezes. Sendo que dessas mais de 250 vezes, 50 vezes ele leu, todas as vezes que ele ia ler, ele se punha de joelho. E quando um repórter, no final da vida dele, perguntou ele sobre o que ele desejava fazer, ele disse: conhecer mais da essência de Cristo. Então, isso é sinal de que nós só vamos conhecer Cristo de fato, verdadeiramente, como Ele é, o que Ele fez, quando nós chegarmos lá na glória. Mas enquanto estivermos aqui, há uma necessidade de a gente se esmerar, buscar, né, com diligência, fazer igual aquela senhora lá da dracma perdida, né? Perdeu, buscou até que a encontrou, né? Assim nós temos que fazer com o estudo da palavra. Inicialmente nós vamos ler no livro de Salmos, o capítulo 1, ou o número 1, né? Eu estou usando a Almeida atualizada, revisada e atualizada. Se você puder colocar essa aí, facilita. Se não tiver, também não há problema, né? E o Salmo 1 é um salmo que, em especial o versículo 2, ele nos adverte sobre ter uma vida alicerçada e edificada e firmada na palavra de Deus, ou seja, ter um estilo de vida segundo o que é recomendado pela Bíblia. Esse é o versículo 2. O salmo todo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto lhe faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim. Vou ler de novo que eu li errado. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa.
Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o ponto principal aqui para a nossa mensagem é o versículo 2, que diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas o salmo todo, ele está dizendo que as pessoas que agem dessa forma aqui, e também em conformidade com outros versículos que nós vamos estar lendo, eles são pessoas bem-aventuradas. Bem-aventurado é o mesmo que feliz. Algumas informações diz que a bem-aventurança é mais do que feliz, né? Ou seja, felicíssimo, né? Muito feliz, né? Ser feliz é uma coisa e ser muito feliz é outra, né? Às vezes nós já sentimos assim em alguns momentos, né? Quando recebe talvez um presente, um prêmio, uma promoção no trabalho, sei lá, alguma coisa assim, né? Você se sente o quê? Muito feliz. No dia do casamento, né? Se sente felicíssimo, radiante, né? Então essa sensação de estar no bem-estar, né? Você realmente é essa expressão bem-aventurado. E a Bíblia diz que o homem que não anda no conselho dos ímpios, que também não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele é bem-aventurado. Mas ele é bem-aventurado também quando ele tem o seu prazer na lei do Senhor. A bem-aventurança continua aí. E na sua lei medita de dia e de noite. E essa bem-aventurança diz que esta pessoa que age dessa forma é como se fosse uma árvore, um vegetal, alguma coisa nesse sentido, plantadas em lugar fértil. Eu mostrei hoje de manhã para alguns irmãos um pé de alface. E eu acho que a Ana e o Josué também compraram ontem um pé de alface muito grande. Por que ele é grande? Porque ele encontrou um lugar fértil. Ele foi plantado da mesma maneira que foi plantado os outros. Mas ele encontrou um lugar em que a pessoa preparou o terreno, colocou um esterco diferenciado, não colocou nenhum esterco industrializado, não, esterco mesmo de animais, né? No caso lá, essa pessoa usa esterco de galinha e misturado com pó de serra. E além dessa situação, então, também no local mais apropriado, talvez jogando água todos os dias, então o pé de alface cresceu, ele ficou diferenciado. Há outros, às vezes outros locais, que você vai comprar, pegar uma alface, ela está pequenininha, porque o terreno não foi propício. E aqui então o Salmo, né, Davi está dizendo, através do Espírito Santo, de que a pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como a árvore plantada junto à corrente de águas e que dá o fruto no devido tempo. E além do mais, as folhas não murcham, né? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ao contrário, ímpios aqui significa aquelas pessoas que não são tementes a Deus, que não buscam a Deus, que não buscam fazer a vontade de Deus. E nesse contexto de pessoas que não buscam fazer a vontade de Deus, pode-se enquadrar que algum cristão, embora sendo salvo, ele está enquadrado numa situação de não buscar fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que para ser salvo é necessário que a pessoa creia em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Esta é
a condição para ser salvo. Agora, uma vez salvo, a Bíblia recomenda que essa pessoa precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Mas há pessoas que não crescem. Então, ele está enquadrado, embora não seja necessariamente um ímpio no sentido exato da palavra, mas ele está enquadrado nesse grupo de pessoas que não crescem, né? Então eles não são assim, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, eles não prevalecerão no juízo, que no caso, que não vai prevalecer no juízo, são as pessoas que de fato não creem em Deus, não creem em Cristo Jesus. Nem os pecadores na congregação do justo. E aí diz o versículo 6, que o Senhor conhece o caminho do justo. E conhece também o caminho do ímpio. O fato de dizer que o caminho dos ímpios perecerá, quer dizer, esse é o resultado da pessoa que não crê em Deus, não crê em Cristo Jesus. Como cristãos, nós precisamos tomar cuidado no sentido de não estar enquadrado dentro do aspecto da desobediência a Deus. Por quê? Se estamos enquadrados dentro do aspecto da desobediência a Deus, nós estamos fora ou desenquadrados, além a essa questão relacionada com a bem-aventurança. Então, quer ser bem-aventurado, quer ser bem-sucedido naquilo que faz, ser bem-sucedido no estudo, ser bem-sucedido no trabalho, ser bem-sucedido na vida, o remédio é não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar nas rodas dos escarnecedores e ainda meditar ou ter o prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. O que é ter prazer? É você sentir a necessidade de estar estudando a palavra de Deus. Isso é ter prazer. É a falta que você vai sentir por não ter lido nenhum versículo bíblico durante o dia. Se aconteceu um dia, aqueles irmãos e irmãs que têm o hábito de ler a Bíblia todos os dias, se algum dia acontecer de não ler, vai chegar no final da tarde, à noite, antes de dormir, ele vai sentir que está faltando algo na vida dele. E quando ele percebe que está faltando algo, ele vai assim: puxa, eu não li a Bíblia hoje, eu não orei hoje. Pode acontecer isso também, né? Então isso é o prazer, é aquela satisfação de buscar conhecimento. Eu busco conhecimento na leitura da Bíblia, eu busco conhecimento em cursos que eu descubro que está acontecendo. Esse curso é interessante, se eu tenho condição de fazer, eu vou fazer. De repente não dá para fazer porque a agenda já está lotada, né? Mas tem uma vaga na agenda, vou fazer esse curso. Então, ter um estilo de vida segundo a Bíblia, ou um estilo de vida bíblico. E esse estilo de vida bíblico, ele se dá com a vida alicerçada e edificada ou firmada no Senhor. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué estava para assumir o lugar de Moisés. Moisés havia morrido, falecido, e o povo de Israel estava no deserto. Havia necessidade de atravessar o Rio Jordão, havia necessidade de conquistar Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, murada, né? E Josué ia assumir essa responsabilidade. O Senhor Deus o chamou e
disse que ele deveria assumir essa responsabilidade. E no versículo 8 do capítulo 1, o Senhor falou com ele que ele deveria, para que fosse bem sucedido, que a missão que Deus estava dando a ele fosse executada de uma forma exemplar, que ele deveria não cessar, está escrito dessa forma, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele escrito está. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Veja que a ordem era no sentido de que ele deveria falar. Falar é ensinar. Mas ao mesmo tempo, para que ele pudesse ensinar, ele precisava de quê? Precisava de ter, de conhecer. E para ele conhecer, então Deus diz aí, antes não cesse de falar. Mas antes de falar, você vai meditar. Antes medite nele dia e noite. E esse meditar no livro da lei tinha um propósito. E o propósito era para que pudesse fazer tudo quanto nele estava escrito. E ao fazer tudo que estava escrito no livro da lei, iria acontecer com ele, ele teria um caminho próspero, ele teria um caminho bem sucedido. Caminho próspero e caminho bem sucedido. Então, quer ter um caminho próspero, quer ter um caminho bem sucedido, então medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus e haja de acordo com a palavra de Deus. Para que nós tenhamos uma vida bíblica, uma vida de acordo, de conformidade com os ensinos bíblicos, uma vida alicerçada, edificada, firmada no Senhor, há uma necessidade. Já falei da necessidade da meditação, né? Mas há uma outra necessidade que é o não conformismo com o mundo. O Salmo 1 está dizendo isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí vem Paulo lá em Romanos capítulo 12, e versículos 1 e 2, e diz-nos assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não conformar com o mundo, ou seja, não agir conforme a forma do mundo, ou a forma do mundo. O mundo tem uma maneira, mundo aqui, entenda, o sistema que nós temos no mundo que age em desconformidade com a vontade de Deus. E nós vamos observar que o sistema mundano, todo ele, não se enquadra dentro dos parâmetros de Deus. Nós vamos olhar assim, as empresas, não todas, mas um grande número, às vezes procura não ser justa com o empregado. Não ser justa com o empregado. O empresário está sempre tentando levar vantagem. Às vezes o empresário ele tenta levar vantagem no sistema fiscal. Então o quê? Isso é o padrão do mundo. Mas nós, como crentes, não podemos agir assim. Mas às vezes a gente começa a ver as coisas acontecerem ao nosso redor e somos levados a pensar, a agir da mesma forma. Então,
padrão do mundo é um padrão que ele desperta a ira de Deus. Deus não concorda com esse padrão. Enquanto a sociedade, nós estivemos lendo hoje na nossa lição de manhã, né? A sociedade busca a futilidade da vida, o padrão bíblico é no sentido de que sejamos úteis, mesmo o nosso corpo. O nosso corpo físico deve ser um corpo que venha agir de uma tal forma que ele seja útil. E às vezes nós esquecemos disso e começamos a agir como o mundo. Útil no sentido de que ter filhos é uma utilidade. Deus quer que isso ocorra dentro dos padrões dele. Aí nós vemos o que? O padrão da sociedade é não querer ter filhos. E ainda mais, o padrão defendido por muitos é que as famílias, ou as mulheres, mais especificamente, têm o direito de fazer o que bem quiser no seu corpo, inclusive viver uma vida de libertinagem sexual, e numa situação dessa, vier a se engravidar, tem o direito de praticar o aborto. Só que esse não é o padrão bíblico. Então, Paulo está dizendo aqui agora, ele está dizendo isso para crente, não está dizendo isso para o mundo, porque o mundo vai continuar agindo assim, mas está dizendo que o cristão não pode agir dessa forma. Embora a gente vê, no mundo político, por exemplo, a gente vê muitas pessoas que, eu vou usar uma expressão que não é muito legal, porque a gente não sabe de fato o grau de conversão da pessoa. Mas o problema é que as ações das pessoas levam a gente a duvidar de que de fato ele é um cristão. Mas a gente vê muito político, que se dizem cristãos, alguns se denominam até pastores, mas fazendo atos de corrupção, assim como os outros políticos que não têm nenhum temor a Deus. A gente fica preocupado com isso, Como pode? E fica até pensando, será que de fato é um cristão ou apenas tem o rótulo de cristão? Claro que não pode. Esse julgamento, essa separação do joio e do trigo, ela será feita na colheita, E como não estamos na época da colheita, então temos que conviver com eles. Mas a gente fica meio preocupado com relação a essas questões. Então, Paulo está dizendo aqui que há uma necessidade de que o cristão não se amolde aos padrões do mundo, mas que haja uma transformação pela renovação da mente. Essa renovação da mente aqui são os conhecimentos que a gente vai adquirindo. Todos nós temos essa experiência de quando não tínhamos conhecimento nenhum e na medida que a gente vai crescendo, tanto na vida secular quanto na vida cristã. Muitas coisas que às vezes, até mesmo na vida secular, a gente não tinha determinado conhecimento, vai adquirindo esses conhecimentos e vai aperfeiçoando o conhecimento. Na vida cristã também, você adquire o conhecimento e vai aperfeiçoando o seu conhecimento. O irmão Sebastião, por exemplo, que não tinha experiência, o irmão Sebastião trabalhou em diversos tipos de função, Ele foi pedreiro, ele foi marceneiro, foi vigia, trabalhou na área de segurança, E foi também trabalhador da roça, do interior, lavrador. Todas diversas experiências. Mas no princípio, quando começou, ele não começou já sabendo fazer aquilo. Ele começou e foi aprendendo a fazer e aperfeiçoando. A irmã Eliane,
imediato assim já foi fazendo, não. Teve um processo de aprendizado e de aperfeiçoamento. E ainda hoje, né, se ela talvez buscar fazer um curso, tem N coisas que ela teria condição de fazer nas unhas das pessoas, né, para poder tentar ficar mais bonito, né? É tentar, né? E às vezes não dá certo, né? E assim sucessivamente. Quando está aprendendo a dirigir, não, a gente entra no carro, está o instrutor do lado ali, às vezes a pessoa não sabe nem para que serve a chave, né? O Edivaldo, o que eu faço com isso, né? Mas depois você adquire conhecimento. Furo o pneu do carro e agora o que eu faço, né? A primeira vez você fica apavorado, mas depois, com o espaço de experiência, vai adquirir. Isso é conhecimento. E na Bíblia, na vida cristã, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos alicerçando, e nós vamos nos edificando, e nós vamos nos firmando na medida que vai conhecendo como fazer, como agir, como fazer, como agir nessa situação. Por isso que Paulo vem aqui e diz: não vos conformeis com este século, mas transformai, o século aqui pode ser mundo também, tá? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa transformação, ela vai fazer que a gente tenha uma experiência com Deus. Nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra questão para a gente viver uma vida ou ter uma vida cujo estilo é o estilo bíblico, é a prática da palavra. Não basta apenas aprender, é preciso praticar. Vamos voltar aqui na questão do aprendizado como motorista, né? Então você tem as aulas de legislação, eu não sei se está tendo ainda, mas tem uma época que tinha aula de mecânica também, alguma coisa desse sentido, não tem mais não? A irmã balançou o dedo, mas tem uma época que tinha a básica, a mecânica básica, não vai sair da mecânica não, mas você tinha um conhecimento básico, né? Primeiros socorros, né? Não sei mais nada disso. Pois bem, e depois seria o quê? Depois que você passava nessa legislação, seria agora para o aprendizado da rua, que seria aprender de fato a dirigir, né? Mas eu acabei de me perder o que eu ia falar, se me entende? Da prática. Da prática, né? Então vamos lá na questão prática. O primeiro dia, você entra no carro, o instrutor vai te dar as primeiras instruções, e às vezes essa instrução pode demorar um pouco e você nem sai do lugar, né? Mas quando sai, se o instrutor não estiver lá atento lá e com o pé lá no pedal, com certeza vai dar ruim. Com certeza vai dar ruim. Porque você não sabe nada. Mas a partir do momento que vai praticando, né? Aí você começa a perceber, inclusive, possibilidade de um acidente na sua frente. Se você for sair simplesmente, não, o motorista ele tem que estar atento, inclusive, à possibilidade de se ter um acidente na sua frente. E quantas vezes, os irmãos aí que são mais experientes nessa área de direção, evitou um acidente por causa da sua experiência e da sua expertise no trânsito? Porque se não for assim, vai ter acidentes e muitos acidentes. Então é preciso o quê? A prática. Na palavra de Deus também, a prática. A prática da simplicidade
necessidade. Por que a mãe, quando os filhos já pegou determinada idade, ela começa a fazer alguns ensinamentos? Ensinar a lavar uma roupa. Olha, o filho não vai aprender, ele pode até aprender, mas por quê? Né? Mas com certeza a irmã Maria, quando as meninas tomaram uma determinada idade, foi lá ensinar como é que faz lavar roupa. Até mesmo uma coisa simples, né? Varrer uma casa. É simples varrer uma casa. Mas se não souber varrer, você suja mais do que varre. Você chega na frente, você põe a sujeira toda lá. Né? Até uma coisa simples. Fazer uma alimentação simples. Arroz, feijão. Mas se tomar cuidado, não sai nada. Então a mãe tomou cuidado de ensinar. Às vezes até na brincadeira, né? Não sei se hoje acontece isso, mas nas brincadeiras, né? As crianças às vezes brincavam de cozinhar. E isso é o quê? Isso é uma maneira de já ir aprendendo e depois a prática. Depois há pessoas que entram num processo de prática que eles viram exímios cozinheiros, né? Aí vem os chamados maîtres, né? São pessoas especialistas, sabem fazer pratos que a gente nem imagina que existe, né? E cobra caro por isso, tem que cobrar mesmo, né? Boba que cara comer. Mas às vezes a gente vai, né? Por quê? O cidadão é famoso, o restaurante é famoso, é chique um restaurante famoso, é chique tirar uma foto lá e mandar para os amigos, né? Isso tudo faz parte da prática, né? Então, praticar a palavra para crescer em maturidade. Então, essa prática da palavra, ela vai fazer com que nós nos tornamos crentes maduros. Maduros é no sentido de que crentes firmes na rocha, crentes que não vacilam, crentes que não esqueci o que eu ia falar, mas não importa. Crente, né? Então vamos lá, vamos para Mateus, vamos ver aqui que o Mateus capítulo 7, versículos 24 e 27, está nos informando sobre essa questão da prática. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 24 e 27. Diz assim: olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então veja só, a prática da palavra, ou seja, o estudo, a dedicação ao estudo da palavra, é que vai fazer com que nós vamos nos fortalecendo. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Praticar. Ouviu? Pratica. Ouviu dizer que é bom orar todos os dias? Então vai para a prática. Ouviu dizer que o estudo da palavra que a leitura, o simples ato de ler, vai te ajudar na compreensão da palavra? Então vai ler. Mas ouviu dizer que além da leitura é necessário meditar, que é diferente do ler. E o meditar
o ato de a gente buscar a memorizar a palavra de Deus é um ato de meditação. E quando você menos espera, quando você está numa situação às vezes de uma aflição, vem um versículo bíblico na sua mente, para você ser confortável com aquilo, né? Então o Senhor Jesus está dizendo que há uma necessidade na prática da palavra, e aquele que pratica a palavra, ele é considerado uma pessoa prudente. Aquele que não pratica é considerado uma pessoa insensata. Sem senso, insensato quer dizer, sem senso, sem razão. Ele não pensou, ele não arrazoou, ele não planejou, ele simplesmente se levantou e plantou a casa ali. E aí veio a tempestade. Não precisa ser tempestade muito grande, não. Tempestadezinha derruba a pessoa. Como crentes, nós enfrentamos tempestades, seja ela pequena, seja grande, mas enfrentamos tempestades, e muitas tempestades. Tempestade não necessariamente seja um ato de uma tempestade propriamente dito, de aquele vento, né, que uns 15 dias parece, uma segunda ou uma terça-feira, de repente na parte da tarde escureceu, o vento todo, que parecia que o mundo ia acabar, né? Estava eu e Gatilho lá em casa, o Gatilho ficou apavorado. Não, eu vou dormir. Porque lá em casa, eu sei que em todo lugar venta, mas eu não sei, devido à posição que a minha casa está, além de ventar muito, dá uma subida, uma coisa estranha. Gente do céu, eu falei, que é isso? Você olha assim, eu fico assim, será que esses vidros vão aguentar? Porque quando é madeira, já morei em casa de madeira, então madeira parece que é mais resistente, mas vidro, sei lá, eu fico meio preocupado com aqueles vidros, será que esses vidros vão aguentar? Porque aquele dia ventou muito. Então, mas essas tempestades vêm. Agora, tempestade da nossa vida é um patrão que às vezes te enche a cabeça. Age de maneira que você não gostou. É um vizinho chato. É um colega de classe, viu, Samuel? Que talvez você tenha lá. Puxa, vem esse cara de novo, né? De trabalho. É um que vai lá no Lélio cortar o cabelo, mas não é possível, esse cara aqui de novo. Entendeu? Essas coisas são coisas que tiram a gente do sério. Coisas que tiram a gente do sério. Mas quando a gente está alicerçado na palavra de Deus, essas coisas não, por mais chatas que elas sejam, o motorista que dá uma fechada ou que freia de forma desnecessária, às vezes você está indo tranquilo, está vendo, não tem nada na frente, de repente o cara diminui a velocidade. Mas por que ele está diminuindo a velocidade? Não tem nada na frente, o que está acontecendo? Daí a pouco ele acelera e vai embora. São coisas desse tipo. Isso causa um certo desconforto na gente. E às vezes a gente perde a estribeira, né? Então é necessário estar alicerçado na palavra. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, também está falando a respeito dessa questão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, e por ela ser inspirada por Deus, ela é útil. Olha aí a expressão útil aí, né? Útil é aquilo que serve para o seu bem, é aquilo que tem utilidade. Dentro de casa tem muitas coisas que às vezes não tem utilidade, a gente às vezes está guardando, né?
gosta de guardar coisas que não tem utilidade. A gente guarda, sei lá, por que razão. Eu ouvi um certo consultor eu não sei exatamente o que seria, mas essas pessoas, espécie de coach, né? Dizendo o seguinte: olha, tudo aquilo que você guardou e desde 6 meses você não usou, você pode jogar fora, porque você não vai usar mais. Não é verdade isso, né? Mas é uma meia verdade. Às vezes tem coisas que você vai, caramba, se eu tenho isso aqui, nem sabia, né? Por quê? Não é tão útil assim. Mas às vezes a gente fica guardando. Mas aqui a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é útil. E toda a palavra de Deus, toda, até aquelas partes lá daquelas guerras de Israel, até aquilo é útil. Não importa. Por que houve aquelas guerras? Esse conflito que está havendo agora entre Israel e o Irã, né? Há muitas pessoas que não sabem da real razão por que isso está acontecendo. Mas quando você vai na palavra de Deus, é claro que não está dizendo aqui que você não vai encontrar aqui na palavra de Deus dizendo que o conflito entre Israel e Irã é por causa disso. Não vai encontrar isso. Você vai encontrar os indícios do que aconteceu antes, lá no Antigo Testamento, lá com Abraão, né? Abraão, ele estava com 99 anos de idade, já tinha obedecido a Deus, no sentido de sair da sua terra e ir para o local onde Deus iria mostrar, e ele já tinha obedecido, estava nessa terra. Deus chama ele assim: anda em minha presença e ser perfeito. Veja só aqui, o padrão de Deus para os seus servos é a perfeição. É um padrão elevado. Ele quer que nós sejamos perfeitos. Agora, por que Deus está falando que o Abraão precisava ser perfeito? Porque ele já havia dado um vacilo. Deus prometeu a ele que daria a ele um filho. E ele, ao invés de guardar, de esperar o cumprimento da promessa de Deus, quando Sara oferece a ele Agar para que ele tenha um filho com ela, ele simplesmente concordou. Ele poderia não ter concordado. Não, Agar, não é assim. Não foi assim que Deus falou. Deus falou que vamos ter um filho, mas é entre eu e você. Mas ele deu um vacilo. E esse vacilo nasceu o Ismael. E esse vacilo, agora a promessa de Deus foi com Isaac, não foi para Ismael. Agora Ismael está sempre tentando sucumbir, sempre tentando se livrar de Isaac. Por isso está essa guerra. E vai continuar enquanto Deus, ou seja, Deus não mandar o Senhor Jesus Cristo para tirar a igreja da terra. Então essas são as verdadeiras razões. O mundo não entende isso. E muitos cristãos também não entendem isso. Porque tem muitos cristãos que nestes conflitos ficam contra Israel. Muitos. Porque não entendem. Não sabem o que está acontecendo. Coitadinho. Está certo. Está morrendo gente inocente. Isso é verdade. Mas tem que se defender. Se ele não se defender, ele sofrerá as consequências. Então, voltando aqui, questão da ser útil, né? Então, a palavra de Deus é útil para quê? É útil para o ensino. Agora, como que a palavra de Deus vai ser útil para ensinar se eu mantivê-la fechada diariamente? Eu sou crente do Senhor Jesus Cristo, procuro ser fiel a Ele em tudo, nos meus negócios, nas minhas atividades, mas essa palavra de Deus não vai ser útil para o meu ensino se eu não pegar e estudá-la. Eu tenho que estudá-la, eu tenho que ler, eu tenho que meditar. E aquilo que eu não entender,
Eu posso buscar entendimento através de outros cursos, através de outros irmãos que tenham conhecimento, mais conhecimento do que eu. E se eu não encontrar ninguém que tenha conhecimento, também Deus pode bate o joelho no chão e fala com Deus: Senhor, eu preciso entender isso aqui. E Ele vai te esclarecer. Então Ele é útil para o ensino. Ele é útil para a repreensão. Agora, como que vai ser repreendido? A repreensão aqui é que quando eu leio a palavra de Deus e eu medito na palavra de Deus, eu vou perceber se há em minha vida algo que está em desconformidade com a palavra de Deus. E se existe algo que está em desconformidade com a palavra de Deus, eu vou então corrigir, né? Então, por essa razão que ela é útil para a repreensão. E uma vez que eu descobri então que há algo que em minha vida está em desconformidade com a palavra de Deus, ela passa agora a ser útil para a correção. E uma vez que houve a correção, ocorrerá também a educação. Educar é corrigir aquilo que está errado. Educar é mostrar qual a direção certa. Educar é mostrar como que eu, enquanto criança, vou crescer, vou me desenvolver e tornar uma pessoa adulta. Isso é educar. É o ensino. Então a palavra de Deus vai nos educar. A palavra de Deus vai nos educar no sentido de que qual deve ser o meu comportamento enquanto jovem no namoro. Qual é a pessoa que eu devo estar buscando para ser a minha companheira, minha futura companheira ou meu futuro companheiro, no caso dos solteiros. A palavra de Deus vai educar os casais na sua convivência, do relacionamento. Não é isso que nós estivemos aqui o mês inteiro estudando, falando sobre isso? De onde nós tiramos? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai educar. E isto, uma vez havendo esse processo de educação, havendo esse processo de ensino, esse processo de repreensão, esse processo de correção e esse processo de educação, então há a justiça, ou seja, tudo vai se ajustar dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. E a finalidade disso tudo é que, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós tínhamos mais alguns versículos para ler, como Hebreus, não vou ler não, só vou citar, tá? Hebreus capítulo 5, versículo 12, Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25, 1 Pedro capítulo 2 e 2, 2 Pedro 1, 4 a 11, ainda 1 João 5, ou 2 e 5, mas nós vamos parar por aqui, porque o relógio está, o tic-tac ele está, nem não para, né? Então veja só, esse processo de mudança bíblica, ele se inicia quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. No dia que você, de novo, aceitou o Senhor Jesus como Salvador, esse processo de mudança na sua vida iniciou. Agora, ele pode estar mais avançado ou menos avançado. Por quê? Depende da minha dedicação no estudo. Nesse aspecto, eu gostaria de fazer aqui um elogio ao Léo, não no sentido de que ele vem assim e vai descer com isso, mas no sentido de estimular. Porque eu tenho observado que o Léo tem desenvolvido na palavra e ele tem buscado isso. Por isso, Léo, continue firme, tá? Continue nesse propósito. Porque você tem potencial. E Deus vai transformando a sua vida e vai fazendo com que você tenha cada vez mais conhecimento
mas depende da sua dedicação. Ele está pronto, Deus está pronto para nos oferecer, aqui alguns versículos nós fôssemos ler aqui na frente, ia falar a respeito do alimento sólido. Deus está pronto e desejoso para nos dar alimento sólido, alimento robusto, mas depende de nós, né? Depende de nós. Esses cursos que eu estou fazendo do aconselhamento bíblico que nós fizemos no ano passado e agora continuando aí com o chamado aperfeiçoamento, com o curso que eu fui lá em Brasília fazer, tem que dar sequência, né, para conseguir a certificação, tem que dar sequência. Um outro curso que eu comecei a fazer agora essa semana são cursos que eu fico pensando como eu estou cru na palavra de Deus, como eu poderia ter muito mais conhecimento do que eu tenho agora, e eu fico ao mesmo tempo pensando também como as nossas igrejas, chamado Casa de Oração, tirando algumas raras exceções, como nós tínhamos aqui Luiz Soares, aquele outro lá que eu esqueci o nome dele agora, aquele juiz, Jairo, né? Jairo Gonçalves, o irmão Jairo Kraus, o irmão Walter Alexandre, esse eu não conheci, né? Então estou falando esse aqui que eu conheci, tive o privilégio de ouvi-los. Tirando essas pessoas, a grande massa do nosso grupo chamado Casa de Oração tem um conhecimento muito raso da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está aqui, à nossa disposição. Esse conhecimento raso é culpa nossa. Então a igreja de Carmo do Cajuru quer ter um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus, busque fazer curso. Tem uns cursos bons aí, excelentes, tem cursos extraordinários, acessíveis, para a gente fazer no conforto da nossa casa. Só tem um detalhe, tem que estudar muito, tem que estudar. Mas não quer fazer curso? Vai para a Bíblia, pega a Bíblia, leia, procura comentários, leia, busca livros, leia. Vai te ajudar. Amém, irmãos? Amém. Me desculpa se porventura eu tenha me excedido um pouco. O senhor ia falar? Ou eu? Não? Eu comunique. Ah, então tá bom.